Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Boa noite, saúdo todos com a paz do Senhor. Saúdo também o pessoal de casa. Eu acho que depois da queda da muralha de Jericó deu uma esquentada, não deu não? Amém. E aqui no salão também a gente sente bastante falta de muitas pessoas. E eu espero que vocês estejam na live e o motivo não seja o frio. Amém, tá? Misericórdia, mas... brincadeiras à parte, irmão, o seu lugar é na igreja, não importa a temperatura, amém? Glória a Deus. Abram a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 2, passaram uma palavra que o Senhor ministrou em mim, vem ministrando há algum tempo, e já ministrei a parte em dízimos e ofertas, como sempre, ministro dízimos e ofertas, e o Senhor continua ministrando algo grande, que vira a palavra, é assim que Ele vem fazendo. E era a respeito de, o tema seria a respeito de viver no propósito do Senhor, ou algo nesse sentido, mas hoje o Senhor me deu um novo tema, que é cuidando das ovelhas do Senhor, amém? Que tem a ver também com propósito, cada um tem um propósito, individual, pessoal, mas nós como igreja, nós temos um propósito em comum, como igreja, amém? Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu numa areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas a teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian. Assentou-se junto a um poço. Somente até aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Pai. Deus, por este momento, Pai. Deus, por este culto, Pai, que o Senhor nos permite, Pai, estar aqui na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Deus, nós queremos neste momento, Pai, esvaziar, Pai, de nós mesmos, para que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, Pai. E o Senhor use-me aqui como vaso de honra na Tua casa, Pai, e transmita tudo aquilo, Pai, que o Senhor já falou comigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a Tua palavra hoje seja, Pai, como está escrito em Hebreus 4:12, Pai. Oh, Deus, que ela é viva e ela é eficaz, Pai. É mais cortante que uma espada de 2 gumes que faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, Pai. É isso, Pai, que nós queremos, Pai, que a Sua palavra faça hoje, Pai. Faça uma divisão, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entre aquilo que não presta, aquilo que presta, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos glórias. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, aqui fala a respeito de Moisés e quando ele fugiu do Egito, com medo, temendo, com medo de faraó matar ele. Mas aqui nós podemos dividir a preparação do propósito de Moisés em 2 partes. Até os 40 anos, que é onde a gente lemos aqui, ele estava sendo preparado para ser príncipe no Egito, estudando várias línguas, aprendendo, era um poliglota, sabia várias línguas, porque quem era da realeza tinha um bom estudo, aprendia outras linguagens, não só a nativa, táticas de guerra, manusear a espada para combate, etc. Então, nos 40 anos primeiro de vida, ele estava sendo preparado de uma forma específica pelo Senhor. Obviamente ele não sabia, mas ali o propósito dele já estava sendo preparado. E ali ele vai para Midian. E ali ele passa mais 40 anos pastoreando ovelhas que não eram suas no deserto. E ele passa 40 anos sendo preparado para isso, para mais 40 anos de vida, quando o Senhor chama para também pastorear ovelhas que não eram deles no deserto. Ou seja, ovelhas do Senhor. Ele estava sendo preparado nesses 80 anos, 40 anos no Egito, sendo para ser príncipe, para manusear uma espada, para ensinar o povo, mais 40 anos pastoreando ovelhas que não eram deles no deserto, para mais 40 anos pastorear ovelhas que não eram deles no deserto também.
Amém? Glória a Deus. Essa foi a preparação que o Senhor fez para Moisés, para o propósito que o Senhor tinha para a vida de Moisés. E ele foi responsável de levar uma geração inteira para a terra que Deus havia prometido. E depois preparou uma outra geração para continuar sendo fiel a Deus. Porque a geração que saiu do Egito, nós sabemos que pereceu no deserto. E ele teve que ensinar novamente, o mesmo Moisés preparou uma geração e depois teve que preparar outra geração para que a palavra ficasse firme neles. Então o povo que entrou na terra prometida não foi o mesmo que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, e nem Moisés também não entrou. Como eu falei aqui domingo a respeito de Moisés, o Senhor apenas deixou ele avistar a terra e contemplar, e o levou consigo. Mas Moisés com certeza estava em um lugar muito melhor que o pessoal que entrou na terra prometida. Mas de qualquer forma, ele preparou todo esse povo aqui, e ele não conseguiu se desfrutar da terra que o Senhor tinha prometido. Ou seja, ele tinha um propósito específico, apenas preparar o povo. Apenas preparar o povo, não apenas para ensinar a eles a palavra do Senhor, a ser fiel ao Senhor. Como foi falado, os 40 anos que ele ficou no Egito, ele foi preparado para também ensinar o povo combate de guerra, a como manusear uma espada, porque o povo hebreu não sabia fazer isso. Os escravos não sabiam fazer isso. Então, haveria necessidade de alguém ensinar isso. E coube a Moisés fazer tudo isso. Ele fazia, além de ensinar a palavra de Deus, também ensinava o pessoal a guerrear, a táticas de guerra que o Senhor havia passado para ele. Amém? Glória a Deus. Então, e Moisés, desde o início, desde quando ele estava no Egito, tempo depois que ele nasceu, ele soube que ele era hebreu. Ele tinha uma forte ligação com o povo de Deus, ou a igreja da época, podemos dizer assim. Porque se você prestar atenção aqui no verso 11, ele sai e vê um egípcio espancando um hebreu, ou seja, um escravo. E ele fica muito furioso, ele fica com raiva quando ele vê isso. 1 Coríntios 12, no capítulo 12, Paulo fala a respeito dos dons e também da igreja, do corpo de Cristo. A partir do verso 12 ali, ele começa a falar do corpo de Cristo, falando que o corpo, assim como o corpo é um só, e tem muitos membros, e muitos membros constituem um só corpo. Assim também é com o corpo, assim também é com Cristo. E aí ele começa a explicar como que é a igreja. E no verso 26, se não me engano 26, fala que quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Quando um membro do corpo é honrado, todo membro é honrado. Então aqui Moisés, ele ficou também chateado com o que estava acontecendo com o seu irmão hebreu. Ele ficou padecido da situação ali também. Então ele já estava aprendendo a conviver como igreja, assim como nós também devemos aprender a conviver como igreja também, como povo de Deus. Então, ali, tá certo que ele não faz da melhor maneira, né? Porque ele acaba matando o egípcio ali, né? Escondendo o corpo. Mas, de qualquer forma, a fúria que ele ficou ali, como ele ficou padecido, nós já podemos perceber como ele estava sendo preparado para aprender a viver em igreja. Aprender a ser um membro do corpo também. E padecer do irmão, quando o irmão também está triste, quando está passando por uma situação difícil. Então, desde o início, ele já estava sendo preparado, ele já estava tendo uma ligação com o povo de Deus, apesar de ele estar no Egito ainda. E todo esse tempo ele foi sendo preparado para ter esse propósito lindo do Senhor, de levar o pessoal para a terra prometida. E esses dias, no Taça e Harpa, nós falamos a respeito de gerações, né? A cultura de gerações. E esse propósito de Moisés aqui, nada mais é de ter o cuidado de cuidar da próxima geração, de ter uma continuação do povo de Deus, da palavra do Senhor, do povo de Deus ficar firme na palavra de Deus. Ele teve todo esse cuidado, porque o primeiro povo que só padeceu no deserto, ele escreveu o livro de Deuteronômio, que significa a segunda lei. Ele teve que recapitular toda a lei para aquele povo que não conhecia o Senhor, que nasceu no deserto. E ali ele colocou coisas novas que aquele primeiro povo não tinha aprendido ainda. Ele acrescentou coisas novas que o Senhor foi ministrando para ele. E são coisas que o povo de Deus, aquele povo ali,
primeiramente aprendeu e fixou, porque aquele povo adentrou a terra prometida, o Senhor estava com eles e eles conseguiram conquistar a terra, né? Apesar de mais para frente, infelizmente essa continuidade dessa geração eles deixou para trás, né? Que o povo se perdeu e deixou de andar nos caminhos do Senhor. Mas naquele primeiro momento Moisés teve sucesso no seu propósito de fixar a palavra do Senhor, de levar aquela geração para a terra prometida. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então aquelas coisas que Moisés revelou para eles, permaneceram para eles de geração em geração e permanecem em nós até hoje. Amém? Glória a Deus. E a nossa função de dar essa continuidade. Nossa igreja hoje, é obrigação nossa dar continuidade para que a próxima geração continue nos caminhos do Senhor. É nossa obrigação aqui na terra fazer isso. Enquanto Jesus voltar, fixar, para que não apenas os nossos filhos andem nos caminhos do Senhor, mas os filhos dos nossos filhos também andem nos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, Moisés teve sucesso enquanto ele esteve em vida, esteve com eles. Lógico, mais para frente, teve esse problema do pessoal de se desviar, mas enquanto estava com eles, Moisés teve sucesso no seu propósito, que era fazer uma geração permanecer nos caminhos do Senhor, e foi o que ele fez. E o título da palavra que eu coloquei, cuidando de ovelhas do Senhor, porque foi o que ele fez, porque eu achei muito interessante, quando o Senhor ministrou em mim essa questão de que ele ficou 40 anos cuidando de ovelhas, porque quando ele chegou em Midian, o Senhor colocou ele na casa de Jetro, que era um sacerdote midian. Então, com certeza, ele conheceu também a palavra de Deus através de Jetro. E ele casou com a filha dele, né, chamada Zípora. Então, ali ele ficou trabalhando como pastor de ovelhas. Ali, então, o cara era poliglota e ficou 40 anos apenas ouvindo o som de ovelhas ali no deserto, só preparando ovelhas. Mas com certeza ele não sabia o que havia de mais para frente para ele, o que o Senhor estava preparando para ele. Com certeza, mais para frente, quando o Senhor fala com ele na sarça ardente, ele fica totalmente surpreso, né? Tanto que ele se recusa e o Senhor tem que fazer alguns milagres aí para que ele realmente possa acreditar. Não vai, que é eu que estou mandando você, vai. Pode ir, porque é eu que estou mandando. Ele fala, o cajado dele fala para jogar no chão e virar uma serpente. Ele coloca a mão no peito e a mão vira leprosa. Depois ele volta de novo e a mão fica ânsia novamente. E mesmo assim Moisés ainda fala, mas eu não sou bom em falar. Eu não sou bom nisso, naquilo. Ele tinha um problema de dicção. Mas o Senhor diz, quem fez a boca não fui eu? Então manda, vai. E ainda falou, mandarei Arão contigo, e ele será seu porta-voz. Aí ele não teve mais jeito de escapar, realmente eu vou ter que ir. Esse é o meu propósito. Ali, a partir dali, ele conseguiu compreender, com certeza passou um filme na sua cabeça, dos 40 anos que estava no Egito, e mais os 40 anos que ele estava sendo preparado em Midian, cuidando de ovelhas. Então ali, com certeza, ele conseguiu compreender qual que era o seu propósito aqui. Qual que era o propósito dele, de carregar o que nós chamaríamos de igreja hoje. Amém? Então, e esse é o nosso cargo hoje. Cuidar de ovelhas que não são nossas. Cuidar de ovelhas para o Senhor. Amém? Esse é o nosso papel hoje. E eu também quero citar outra pessoa importante da Bíblia, que também foi levantado para não apenas cuidar de ovelhas, mas sustentar várias gerações. Que o pastor citou aqui também a respeito de José, porque José, desde o início, ele teve uma vida, a partir do momento que ele é vendido como escravo, né, ele sofre muito, ele sofre bastante. Mas teve uma palavra que o pastor pregou, sem ser domingo passado, no anterior, que eu e minha esposa estava na salinha, eu assisti esses dias essa palavra. Eu estava na salinha e não consegui assistir. Eu acho que a finalização daqueles 3 palavras, ele falou a respeito do homem espiritual. E ele citou, o homem espiritual não tem vida fácil. Realmente não tem vida fácil. Se você está com uma vida muito tranquila, muito fácil, você está sendo mais natural do que espiritual. Então, José, desde o início, não tinha uma vida fácil, porque ele era um homem espiritual. Ele era um homem que andava nos caminhos do Senhor.
Então, desde ali, daquele momento que ele é vendido para os ismaelitas como escravo, ali começou uma vida sofrida de José. Porém, o que o Senhor estava preparando ele, o que o Senhor estava fazendo na vida dele, nós, obviamente, lendo aqui na palavra de Deus, a gente acha lindo, maravilhoso, mas ele não fazia ideia do que iria acontecer com ele. Ele vivendo a história. Ele não fazia ideia do que poderia acontecer, quanto tempo que levaria, mas mesmo assim ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel ao Senhor. Então, nós lendo aqui, é muito lindo, achar linda essa história de José aqui, mas vamos se colocar no lugar dele. E será que nós teríamos a mesma atitude que José teve, passando por tudo que ele passou? Esse é o homem espiritual, uma vida sofrida às vezes. Não é fácil ser um homem espiritual, porque o que nós temos que entender, nosso galardão não é aqui na terra, é no céu. No céu não, né? É junto com o Senhor na eternidade, né? Quando a cidade celestial descer e nós vivemos eternamente com o Senhor. Amém? Esse é o nosso verdadeiro galardão. Hebreus 11, que é o capítulo, né, da galeria dos heróis da fé, quando fala a respeito de Moisés, cita que ele se recusou a viver as regalias do Egito para viver como com seu povo ali, com os escravos, quando ele retornou, e até acontecer ali as 10 pragas, eles saíram do Egito, ele viveu ali junto na vida dos hebreus, na vida dos escravos. Ele se recusou a viver junto com os faraós, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele sabia que o seu galardão não era aquele. Amém? Então, o nosso galardão não é aqui. Por isso que nós não temos uma vida fácil, se nós formos um homem espiritual, assim como José foi. Então, José ali estava sendo preparado para algo muito grande. E como o pastor citou domingo passado, tudo que aconteceu com ele poderia ter acontecido ele estando na terra de Canaã. Não precisaria ele ter ido para o Egito por causa da atitude dos irmãos dele. Mas tem uma palavra que o próprio Senhor liberou para Abraão. Gênesis 15, quando Abraão ali prepara umas ofertas para o Senhor que o Senhor pede, ele não prepara o altar. O pastor já pregou algumas vezes a respeito disso. Ele não prepara o altar, ele corta os animais no meio e coloca no chão. Gênesis 15, no verso 13, o Senhor fala para Abraão que a sua descendência, ou a sua posteridade, algumas versões diz, seria reduzida à escravidão por mais de 400 anos. Haveria uma palavra, então o Senhor teria que cumprir essa palavra. E aconteceu do jeito que aconteceu, porque era para acontecer daquela forma mesmo. José foi vendido e foi parar no Egito. E ali no Egito ele estava sendo preparado para cuidar, para sustentar toda uma geração, não só a dele, como várias gerações, até os hebreus se tornarem escravos. Então, ele foi vendido para Potifar, o Senhor fez a casa de Potifar prosperar, mas como o inimigo anda ao derredor, como diz em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, ali o diabo ainda tentou acabar com a vida dele, né? Através da esposa de Potifar, ele acaba na prisão. Novamente o Senhor ele abençoa ele na prisão, e ele cuida, ele de prisioneiro passa a ser praticamente ali um braço direito do carcereiro mor, porque o cara deixa as chaves da prisão na mão dele. Eu achei isso muito interessante, isso. Como o pastor pregou aqui aquele dia a respeito de José, falando que ele era manso. Realmente, não tem como um cara desse não ser manso, não ser um homem espiritual. Ele está preso, e o carcereiro mor deixa a chave na mão dele. Será que é um homem correto? Será que é um homem que anda na segunda palavra de Deus? Porque o cara sabia que ele não iria fugir, porque ele era um homem correto. Ele só iria sair daquela prisão se o Senhor permitisse. Ele não sairia fugido, escondido. Ele teria que sair de cabeça erguida, assim como foi feito. Então, em Gênesis 41, quando o faraó tem um sonho, e ali o Egito inteiro ninguém conseguiu desvendar, porque era um sonho que veio do Senhor, e somente um homem espiritual para conseguir desvendar esse sonho.
José consegue, através do Senhor, desvendar o sonho, interpretar o sonho de Faraó. Ali ele acaba se tornando governador. E somente a terra do Egito ficou próspera. E nos 7 anos de escassez, a terra de Canaã começou a sofrer também, e toda a sua família. E quando os irmãos de José vai comprar alimento, José percebe que é eles a primeira vez que eles chegam. Só que José não revela quem ele é. Porque José primeiro queria ver como que estava o coração dos seus irmãos. Tanto que ele pede para trazer Benjamim. Benjamim, o que era o filho mais novo, né? Ainda depois de José, ficou com Jacó na terra de Canaã. Jacó não permitiu levar a ele. Ele pede para que os irmãos dele para trazer também Benjamim, para demonstrar que aquilo que eles tinham feito com José, não iriam fazer com o irmão dele também, que eles tinham sido curados daquilo que eles tinham feito, daquela ferida que eles tinham no seu coração. Mas, depois do desenrolar da história que traz o irmão dele, quando ele se revela, ele fica ali totalmente feliz. Ele é um homem totalmente agradecido. Ele é grato. Então, ele fica totalmente feliz com a vinda dos irmãos. E toda a sua família vem para o Egito, acontece ali uma festa maravilhosa. E o Senhor sustenta eles ali. E em Gênesis 50, bem no finalzinho, depois que Jacó morre, os irmãos ficam com medo, temendo o que José poderia fazer. Eles ficam com medo porque eles falavam um para o outro, pode ser que José agora se vingue da gente, já que nosso pai morreu. Só que eles esqueceram que José, ele é manso, ele é grato. Ele tem uma gratidão enorme. Ele é muito generoso. E no capítulo 50, no verso 20, ele diz assim: vós, na verdade, intestastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Esse era o propósito dele, cuidar das ovelhas da sua parentela e das futuras gerações, conservar muitas vidas, como ele diz aqui mesmo. Neemias, no capítulo 13, no último capítulo do livro de Neemias, quando ele está recapitulando ali a história do povo de Deus, no capítulo 1 fala que, no verso 1 fala que os amonitas e os moabitas não receberam o povo de Deus quando eles estavam passando a caminho da terra prometida com pão e água, mas ao contrário. Aí no verso 2 ele começa a falar que eles contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Só que o Senhor transformou toda a maldição em bênção. Então não tem como transformar em maldição aquilo que o Senhor já declarou bênção. Não tem como. Foi aqui que foi feito. José declara: vocês tentaram fazer o mal contra mim, porém o Senhor transformou em bem. Tudo que isso me aconteceu tinha um propósito, que era sustentar vocês, que fizeram mal contra mim. Então, o Senhor, tudo aquilo que o Senhor já declarou como bênção, não tem como profetizar maldição. Você pode até profetizar maldição, mas se o Senhor declarou a bênção, não tem como. Assim como Balaão tentava profetizar contra o povo de Deus, só que ele nem conseguia falar, não profetizava. Eu não consigo profetizar. Como que eu vou profetizar maldição para um povo que o Senhor já declarou bênção? Foi assim com a vida de José. Amém? Glória a Deus. E um outro homem também, muito importante da palavra de Deus, que foi levantado para também cuidar, ter o cuidado, muito cuidado de dar uma continuidade no seu trabalho, no seu ministério, para a edificação da igreja, foi Paulo. Ali ele foi levantado como apóstolo e o maior edificador de igrejas que já existiu. E você não vai ver outro igual a ele, até a volta de Jesus. E o que ele fazia, meus irmãos? Eu falei a respeito aqui no domingo, quando eu falei a respeito de dízimo e ofertas, ele apenas pregava a palavra. Ele dava boas novas.
Em todas as suas viagens missionárias, em nenhuma das cidades que ele passou, ele não deixou de pregar a palavra. Ah, mas eu não sei pregar a palavra. Pregar a palavra nada mais menos do que falar do evangelho, da boa notícia. Quem tem o ministério evangelístico é muito bom nisso. Não precisa nem citar, decorar versículos bíblicos. Eu falo, Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Eu estava num lamaçal de pecado e ele me resgatou com a sua maravilhosa luz. É isso, é pregar a palavra, é isso, é dar boas notícias, apenas isso. E ele está nos convidando para fazer isso nos nossos dias hoje, a resgatar muitas pessoas, até que estão lá fora, quem não conhece a Deus ainda, mas e muitos ainda que estão na igreja, porque muitos hoje estão na igreja, vão na igreja, mas não conhecem a Deus. Pensam que estão sendo um homem espiritual, mas na verdade está sendo um homem carnal. E nós estamos sendo levantados para abrir os olhos espirituais dessas pessoas, a pregar a verdadeira palavra, assim como Paulo fazia, e resgatar essas pessoas, para que essas pessoas também possam resgatar ovelhas para o Senhor. Amém? E ele se preocupava com a geração que estava ficando após ele. Ele escreve para Timóteo, tanto no primeiro como no segundo livro. A gente, da intercessão, estudou esses livros recentemente. E a gente percebe a preocupação, a escrita de um pai para filho. De um pai que estava deixando, já estava no corredor da morte, para um filho que ainda que era novo. E tinha muita vida pela frente. Ele se preocupava em manter esse legado, a palavra do Senhor sendo edificada, abrindo novas igrejas, pregando a palavra do Senhor. Essa era a única preocupação de Paulo. Em todos os lugares que ele passava, ele não apenas falava da palavra e vazava. Não. Por isso que eu falei aqui que ele era o maior edificador, porque ele chegava, ele edificava uma igreja e ficava ali até a igreja estar edificada, até a igreja criar raiz no Senhor. Ele não apenas pregava a palavra, converteu, beleza, fui. Não. Ele ficava um tempo, vários anos em cada cidade que ele passava. E da mesma forma, como José sofreu, como Moisés também sofreu em parte da sua vida, Paulo também sofreu muito. E também morreu por causa do Senhor. Morreu por causa da pregação da palavra. E ele foi fiel até o fim. Tem um filme que eu já falei várias vezes. Se eu fosse ganhar dinheiro por cada recomendação que eu falo desse filme, tava com bastante dinheiro já. Mas se vocês puderem, assistam. Paulo, o apóstolo de Cristo. Se você já assistiu, assista novamente. Esse filme conta os últimos dias da vida de Paulo, quando ele já está no cárcere junto com Lucas. Ali até no filme conta ele escrevendo, ditando segundo Timóteo e Lucas escrevendo. Porque quando você vê uma obra que remete à palavra de Deus e consegue fazer de acordo com a palavra mesmo, fazer algo real de acordo com a palavra, é algo maravilhoso. Eu gosto muito disso, quando eu vejo, não só filmes, mas também até novelas bíblicas, que é fiel à palavra, é maravilhoso de assistir. E esse filme conta, é muito fiel aos últimos dias da vida de Paulo. Então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam, porque é maravilhoso. Abram a palavra de Deus em Atos 13. Atos 13, ali no início, Paulo é designado ali para começar as suas viagens missionárias a pregar a palavra. Em Atos 13, a partir do 3 diz assim: então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Você viu que anunciavam a palavra de Deus. Em todos os momentos aqui no livro de Atos você vai ver. Falava da palavra de Deus, pregava a palavra de Deus. É isso que Paulo fazia. E no verso 4 você vê que enviados, pois, pelo Espírito Santo. Outra coisa muito importante para um propósito, nosso propósito como igreja, é ser comandado pelo Espírito Santo de Deus. É obedecer à voz do Espírito Santo de Deus.
Quando você obedece à voz do Espírito Santo de Deus, você tem sucesso naquilo que o Senhor pediu para fazer. Assim como Paulo teve. Ele obedecia à voz do Senhor para cumprir o propósito. E é assim também para a edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo está comandando todas as ações da igreja. Efésios 4, quando Paulo fala a respeito dos ministérios, depois que ele fala dos ministérios, ele fala, para que servem esses ministérios? Que é para a edificação do corpo de Cristo. Para que cheguem à plena unidade de Cristo. Então, os ministérios é para a edificação do corpo de Cristo. O evangelista regimenta a pessoa. O profeta dá a direção. O mestre ensina. O pastor cuida. Todos trabalham em conjunto para a edificação desse corpo. É uma engrenagem que deve girar, que deve rodar. Então, quando você obedece ao Espírito Santo, quando a igreja é comandada pelo Espírito Santo, todas essas engrenagens funcionam corretamente. E Paulo fazia isso de maneira exemplar, a obediência do Espírito Santo. Em Atos 16, e aqui eu quero citar uma obediência que teve do Espírito Santo, que ajudou a cumprir um papel maravilhoso, um propósito maravilhoso do autor do livro de Atos, que é Lucas. No Atos 16, a partir do verso 6, diz assim: e percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, você viu que ele foi impedido de pregar a palavra. O Espírito Santo não permitiu ele fazer isso. Verso 7, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram para Troade. E ali ele, no verso 9, fala que em Troade ele teve uma visão. Obviamente ele pregou a palavra ali, ele teve uma visão, né? Para que, um homem falando para ele na visão, para que ele pudesse ir para a Macedônia. E no verso 10, se você prestar bastante atenção, tem uma mudança aqui, do autor do livro. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Você viu que procuramos. O autor do livro aqui se inclui a partir desse versículo aqui no verso 10. Ele muda. Até aqui, todos os verbos, a conjugação do verbo está na terceira pessoa. Eles. Aqui ele muda para nós, ele muda para a primeira pessoa do plural. Nós procuramos. Não eles procuraram, nós procuramos. Então, Lucas aqui se inclui e começa as viagens missionárias com Paulo. Ali ele escuta a palavra do Senhor em Troade e ali, com certeza, ele ficou maravilhado e começou a seguir Paulo. E Lucas, além de escrever o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que é uma continuação do seu Evangelho, podemos dizer que Lucas é um dos maiores historiadores que já existiu. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, mas tem pouquíssimas histórias, tem apenas ordens de como viver em igreja, explicações, coisas reveladas do Senhor para nós, mas história é o livro de Atos. Então, um grande historiador do Novo Testamento é Lucas. E por causa dessa obediência de Paulo, do Espírito Santo, Lucas pôde acompanhar Paulo nas suas viagens e deixar essa obra literária para nós. Sem isso aqui, essa informação aqui, essa história da igreja primitiva, seria muito difícil nós, como posso dizer, ter essas instruções aqui. Então, uma obediência do Espírito Santo fez com que um propósito lindo de Lucas se cumprisse. Tem um homem que eu esqueci o nome agora, que é um dos maiores arqueólogos que existem. Eu estava vendo a respeito dele hoje, só que eu esqueci o nome dele. O cara é britânico. Viveu lá em 1800 bolinha, 1900 bolinha, não lembro qual que é a data também não. Mas ele era ateu. E por ser um grande arqueólogo, ele disse que iria desmentir o livro de Atos. Ele queria achar apenas um erro no livro de Atos, um errinho.
para falar: esse livro aqui é uma grande mentira, porque ele estava afirmando que haveria erros de concordância de locais e pessoas, de erros geográficos, porque Lucas cita muitas cidades aqui. E ele por 30 anos tentou achar algum erro, só que o que ele achou foi uma concordância excepcional. Ele acaba se convertendo e depois ele afirma que realmente Lucas é um grande historiador. E verdadeiramente o que ele escreveu aqui é 100% verdade. Porque ele descreve aqui nada mais, nada menos do que 3 continentes, 35 países, 54 cidades, 9 ilhas ao redor ali do Mediterrâneo e 95 pessoas importantes. Ele realmente era um historiador nato, meticuloso, cuidadoso, com muito cuidado. Obviamente, Paulo teve uma grande ajuda nisso, né, por tanto de tempo que ele andou com Paulo, mas de qualquer forma, ele era um cara que ia atrás das informações. Ele buscava as informações. E devido a essa obediência de Paulo, eu fiquei maravilhado quando eu estudei um pouco mais a respeito disso. Quando ele cita a respeito do náufrago lá, que eles descem e acabam ficando na ilha de Malta, ali, do jeito que ele descreveu, só poderia, alguém que descrever dessa forma que Lucas escreveu, teria que viver aquilo lá, como ele viveu. E esse historiador também foi atrás para desvendar, para achar algum erro também, porque Lucas cita que eles ficaram 14 dias até o barco afundar e eles descerem para a ilha de Malta. E o cara foi atrás de muitas pessoas que marinheiros. E os marinheiros concordaram que o tempo que eles saíram até com o barco afundou, que o navio afundou, está certo. É o tempo exato que ele cita aqui. E tudo que ele citou, ele só poderia estar vivendo junto com Paulo. E ele estava junto com Paulo em todos os momentos. Até em Roma, quando ele foi morto, foi decapitado, Paulo. Então Lucas, que também o pastor citou aqui algumas vezes, e eu também concordo e tenho quase certeza que Lucas também é o autor de Hebreus, porque escreveu o livro de Hebreus como foi escrito, só alguém com muito conhecimento para escrever. Então, nós somos chamados hoje para cuidar das ovelhas do Senhor, ovelhas que não são nossas, mas para o Senhor. Nós somos chamados para levar essa geração a continuar nos caminhos do Senhor, e a outra geração, e assim por diante, a fixar a palavra do Senhor nessa geração. Não só nas crianças, mas também nos jovens. Sábado tem culto de jovens, e o tema é João, esqueci o capítulo agora, sei que o verso é 17, esqueci qual é o capítulo do verso, do culto de jovens, mas para que eles estejam conectados, assim como eu estou no Senhor, que sejam apenas um só, assim como eu sou em Deus, Jesus falando. E é assim que nós devemos ser, conectados apenas um, assim como Jesus é com Deus, nós devemos ser com Jesus, com o corpo que é a noiva de Cristo, amém? E seguir realmente o Espírito Santo de Deus, assim como essas pessoas que eu citei aqui, assim como José foi, assim como Moisés foi, e assim como Paulo foi, pessoas que obedeceram, que andaram nos caminhos do Senhor, que não se desviaram da palavra de Deus, e foram homens espirituais, que sofreram em vida. Assim também, não é desanimando, mas é incentivando. A gente vai ser homem espiritual, mas a gente não tem como a gente não sofrer aqui, infelizmente. Mas a palavra de Deus garante que o nosso galardão será quando Jesus voltar. Quando Ele voltar. Amém? E algo que eu também, quando eu li 1 Pedro 5,8, que fala que o vigiai, porque o vosso adversário, que é o diabo, anda em redor. O diabo, todos os dias, 24 horas por dia,
Ele já sabe qual que é o caminho dele, qual que é o futuro dele, ele sabe que ele já está condenado. Então o tempo que ele está aqui até Jesus voltar e ele ser condenado eternamente, qual que é a função dele? Puxar pessoas para o lado dele, para ir junto com ele. E ele fica 24 horas com sede disso. Ele não para, ele não para. Podemos dizer que ele acorda todo dia com a mesma motivação. Te levar para o inferno. Com a mesma motivação. E nós, que tentamos ser homens espirituais, acordamos todos os dias e sabemos para onde nós vamos, por que nós não temos essa mesma motivação do diabo? Mas em vez de fazer igual a ele, puxar pessoas para o inferno, trazer pessoas para Cristo. Essa motivação que nós devemos acordar todos os dias, de buscar ovelhas para o Senhor, de resgatar de pessoas do inferno para povoar o céu. Essa motivação que nós devemos ter, de acordar todos os dias, primeiramente, porque acordamos que o Senhor permitiu, já há algo para você glorificar o Senhor. Você já sabe para onde você vai se você continuar nos caminhos do Senhor até a sua morte ou até Jesus voltar. Então, seja motivado a pregar a palavra, a dar boas notícias, a regimentar pessoas para o corpo de Cristo. Porque podemos estar trazendo pessoas que têm um propósito lindo como igreja, pessoal e como igreja também, assim como Lucas teve. Então esteja motivado a todos os dias acordar para pregar as boas novas. Abrem em Hebreus 11, quando fala a respeito de Moisés, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado. A satisfação da sua carne é transitória, porque ela clama pelo pecado. Não compensa ter um pouquinho de prazer para depois você viver eternamente no inferno. Não compensa. Como ele diz aqui, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o seu galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela glória do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Em Números 12, o Senhor fala para Arão e Miriam. Eu falo com profetas através de sonhos, visões, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Amém? Então, ele contemplava o galardão. Ele deixou as riquezas do Egito de lado porque ele sabia qual que era o seu galardão. Ele era um homem totalmente espiritual e vivia através da fé. Salmos 34, 19 diz que muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Você quer ser chamado de justo? Tem que viver pela fé. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:28. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Como que você alimenta a fé? Romanos 10:17, escutando, ouvindo a pregação da palavra de Deus. O seu lugar é na igreja, escutando a palavra de Deus. Amém? O frio não pode impedir de estar na igreja. Amém? Então, não tem outro jeito. Tudo isso que eu falei é pela fé. Esses que eu citei, José, Moisés, Paulo, todos viveram como um homem espiritual, mas tudo através da fé. Tudo através da fé. Porque eles sabiam, como diz aqui a respeito de Moisés, o galardão deles não estava nos tesouros aqui na terra, mas sim, ele sabia qual que era o seu galardão, que era Cristo. O nosso galardão é Cristo. Amém?
Então todas as coisas são para o Senhor. Essa palavra que eu queria deixar para essa noite, para que a gente realmente prestasse atenção e cuidar das ovelhas do Senhor. Cuidar das ovelhas que são do Senhor, não são nossas, são do Senhor. Assim como Moisés cuidou 40 anos, por 80 anos, 40 em Midian, mais 40 anos no deserto. Ele cuidou, apacentou ovelhas que não era dele, para o Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, para a gente orar, agradecer ao Senhor.